Continuando então a falar das bases da matemática, hoje nós vamos ver uma outra operação fundamental que é muito importante em vários ramos da matemática, que é a potenciação. A potenciação ela é usada em muitas equações matemáticas e também é a principal base do que a gente entende como logaritmo, que nós vemos no ensino médio. Então, hoje vamos tratar sobre potenciação, a operação de potência. Primeiro vamos falar do conceito. O que é a potenciação? Potenciação, ela é uma multiplicação. Só que ela é uma multiplicação diferente. Ela é uma multiplicação de fatores iguais. Nós vamos multiplicar fatores, ou seja, vamos pegar um fator e vamos multiplicá-lo por um número n de vezes ele mesmo. Então, nós vamos pegar este fator, aqui representado pela letra A, e vamos elevá-lo a um expoente. E esse expoente, ele vai me dizer quantas vezes este fator será multiplicado por ele mesmo tantas vezes. Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns exemplos. O exemplo 2 ao cubo. O que nós temos aqui? O número que fica aqui em cima nós chamamos de expoente. Expoente. E o número que fica aqui embaixo, este fator aqui embaixo, nós vamos chamar de base. O que esta configuração nos explica? O expoente vai me dizer quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Nesse caso, o expoente aqui é 3. Isso quer dizer que a minha base, ou seja, o 2, ele vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 1, 2, 3. O 2, ele foi multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Nesse caso, qual vai ser o resultado? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Esse meu resultado eu vou chamar de potência. Potência. Tá certo? Então, novamente explicando, temos uma base e temos um expoente. O expoente é esse número aqui de cima. Ele vai me dizer quantas vezes. Vai me dizer quantas vezes eu vou multiplicar essa base por ela mesma. Nesse caso, a minha base é 2. Eu vou multiplicar a minha base por ela mesma. Quantas vezes? 3 vezes. Lembrando, isso não é 3 vezes 2, tá certo? O que isso quer dizer não é 3 vezes 2. O que ele está dizendo aqui pra gente é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2. Que isso dará 8. E o 8 nós chamamos de potência. Tá certo? Então, nesse caso aqui temos o 8. Aqui nesse caso abaixo nós temos 4 elevado à segunda potência. Ou seja, será o 4 vezes ele mesmo 2 vezes, que dará 16. E também temos um outro exemplo aqui, que é o do 10 elevado à quinta potência. Ou seja, o 10 ele é multiplicado por ele mesmo 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Logo, o expoente aqui era 5, né? Como nós vimos aqui no início do cálculo, resultando para a gente o número de 100.000. Vai ressaltar também o símbolo da multiplicação. Esse aqui é os dois símbolos que nós costumamos usar muito nas multiplicações. Só que nós, por convenção, gostamos de usar este aqui, que é um pontinho. No caso aqui de cima, por exemplo, eu vou escrever ele no formato com esse pontinho. Desse jeito aqui. Tá bom? Então, tanto o x, que nós estamos acostumados com multiplicação, quanto o pontinho, tem o mesmo significado.
Os dois querem dizer multiplicação. Tudo bem? Então não confundam quando vê este pequeno pontinho aí, no lugar do xizinho, os dois significam a mesma coisa. Aqui embaixo eu tenho como é representada uma potência. Então, como eu falei, o número de baixo nós vamos chamar de base, aqui ó, base, que é o número que vai ser multiplicado por ele mesmo n vezes. Aqui em cima eu tenho o expoente, representado pela letra x. Então esse x a gente vai dar o nome de expoente. E esse expoente ele vai indicar o número de fatores. Ele vai me dizer quantas vezes eu devo multiplicar essa base por ela mesma. E o resultado eu representei pela letra P. Vamos chamar de potência. Potência, que é o nosso resultado. Entendido? Muito simples, né? Agora falando das propriedades da potenciação. Nós temos algumas propriedades muito importantes que nos facilita muito na hora de fazer um cálculo. Não precisando reescrever várias vezes o número, nós podemos manipular as expressões. Então, por exemplo, essa primeira propriedade que nós chamamos de propriedade da multiplicação de bases iguais. O que essa propriedade nos diz? Quando eu tenho duas bases iguais, no caso aqui minha base é a letra A, quando eu tenho duas bases iguais, eu vou conservar a base, não vou fazer nada com ela, e vou pegar os expoentes. Os seus expoentes aqui no caso são o N e o M, e vou somá-los. Repetindo então, a base, quando elas forem iguais em ambos os lados, A vezes A, no caso aqui a minha base é a letra A. Quando elas forem iguais, eu conservo a base e vou somar os expoentes. No caso, o expoente N mais o expoente M, formando aqui essa expressão. Então vai ficar o A elevado ao expoente do primeiro aqui, mais o expoente do segundo, que no caso é o M. Então, vejamos alguns exemplos aqui embaixo. Esse primeiro exemplo aqui, ó, 3 ao quadrado, eu vou trazer ele para cá, para ficar melhor de nós visualizarmos. 3 ao quadrado vezes, lembra do símbolozinho aqui? Né? Esse pontinho também quer dizer multiplicação. 3 vezes 3 à quinta. 3 ao quadrado vezes 3 elevado à quinta potência. Qual vai ser o resultado dessa expressão? Pela propriedade da multiplicação de bases iguais, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Quem são os expoentes? O 2 e o 5. Ficando então aqui em cima, 2 mais 5. E como resultado eu vou ter o quê? Eu vou repetir o 3 e vou somar esses expoentes aqui. 2 mais 5, 7. Esse aqui é o meu resultado. 3 elevado à sétima potência. Tudo bem? Então, vendo outro exemplo. Este exemplo aqui, o segundo exemplo. 2 à sétima potência vezes 2 ao cubo. Aqui eu consigo ver que há bases iguais. Então eu vou conservar a base, que é o 2, e vou somar os expoentes. Quem são os expoentes? 7 e 3. Então eu farei 7 mais o 3. Aqui eu vou ter o quê? Eu vou repetir a base de novo e vou somar esses expoentes. 7 mais 3, 10. Como resultado, nós temos 2 elevado à décima potência. Agora o terceiro exemplo. Eu tenho aqui 5 vezes 5 ao quadrado vezes
5 à quinta potência. Reparamos o seguinte, o primeiro 5, ele parece não ter expoentes, né? Não há nenhum número aqui. É comum nós acharmos, então, que como não há nenhum número ali, então não tem expoente. Só que estamos muito enganados. Existe um expoente aqui. E esse expoente é o 1. Como assim? Exatamente. Quando não aparece nada aqui em cima, quer dizer que lá escondido tem um 1. Isso aqui é uma propriedade muito importante da matemática. Quando não existe expoente, o expoente que está escondido lá é o 1. Perfeito? Então, essa é uma propriedade que, quando tratamos de potenciação, a gente nunca pode esquecer. Então, sabemos que bem aqui existe o 1, que estava escondido. E agora fazemos a conta normalmente. Eu vejo que os 3 têm bases iguais, que é o número 5, então eu vou só repetir ele aqui. Após isso, eu vou pegar os seus expoentes, o 1, o 2 e o 5, e vou somá-los. 1 mais o 2 mais o 5. E eu vou ter um resultado, né? Eu vou repetir a base e vou somar estes expoentes aqui. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. Perfeito? Então, temos aqui o nosso resultado. Muito bem. Essa aqui é a propriedade da multiplicação de bases iguais. Falando agora de outra propriedade, nós vamos falar de propriedade da divisão de bases iguais. Enquanto na soma, o que nós fazíamos era somar os expoentes, no caso aqui, eu teria bases iguais aqui, eu repetiria a base e somaria os seus expoentes. Mas por que eu somo? Porque eu estou falando aqui de multiplicação, um pontinho bem aqui. Só que agora aqui em cima eu estou falando de divisão. Olha só, bem aqui temos o símbolo de divisão. E como a divisão é uma operação inversa da multiplicação, nós não iremos mais somar os expoentes, nós iremos subtraí-los. Enquanto na soma, quando era por multiplicação, quando nós multiplicávamos as bases, aqui nós estamos dividindo as bases. Por isso, nós não vamos mais usar a soma, vamos usar a subtração. Perceba que em uma divisão de bases iguais, aqui as bases são a letra A, os expoentes são a letra N e M. Quando eu estou dividindo bases iguais, eu vou subtrair os seus expoentes. No caso, N menos o M. Vejamos alguns exemplos. Primeiro exemplo aqui, ó. Eu tenho 3 elevado à quinta potência dividido por 3 elevado à segunda potência. O que nós temos aqui? Bases iguais. Então eu vou repetir a base. E o que eu faço com os expoentes? Eu vou subtraí-los. Por que eu vou subtraí-los? Porque aqui eu estou dividindo as bases. Na outra, nós somávamos porque nós estávamos multiplicando as bases. Nessa aqui, a gente está dividindo. Por isso, 5 menos 2. E aqui é o mesmo procedimento. Eu vou repetir a base e vou subtrair esses expoentes. 5 menos 2 é 3. E aqui temos o resultado. Perfeito? Vamos para um outro exemplo. 2 dividido por 2. E cada um tem um expoente, 7 e o 3. Então, 2 elevado à sétima potência e 2 elevado à terceira potência, ou ao cubo, também chamamos assim.
Qual vai ser o resultado disso? De primeiro eu vejo que as bases são iguais. Se as bases são iguais, eu vou repeti-la e vou subtrair os expoentes. 7 menos 3, que me resultará em 2 elevado. Qual vai ser o resultado? 7 menos 3 é 4. Perfeito? Então, temos aí o resultado. Para um outro exemplo agora, vamos usar essa terceira conta aqui, que é 5 a nona potência dividido por 5 dividido por 5 ao cubo. Ora, eu percebo que as bases são iguais. Então, eu vou repetir a base e vou subtrair os seus expoentes. Como estamos falando de divisão, eu vou subtrair esses expoentes. Eu percebo que aqui nesse 5, eu não tenho um expoente. Isso quer dizer que aqui neste espacinho onde não tem nenhum número, eu tenho o número 1 escondido. Certo? Então, continuando, a subtração será 9 menos 1 menos o 3. Repetirei a base e eu vou fazer essa conta aqui, ó. 9 menos 1 menos 3. 9 menos 1, 8. 8 menos 3, 5. E aí eu tenho o resultado 5 elevado à quinta potência. Perfeito? Essa é a propriedade da divisão de bases iguais. Vejamos agora uma outra propriedade, que é a propriedade da multiplicação de expoentes. Também nós chamamos de potência de potência. Essa é uma propriedade onde eu tenho uma potência aqui dentro desses dois parênteses e eu elevo essa potência a uma outra potência, um m. Ou seja, é a elevado a n, que está sendo toda essa expressão aqui interna elevado a m. Então, é a expressão interna elevado a um expoente externo. Como que vamos fazer isso? Muito simples. O que nós faremos é conservar a base e multiplicar os seus expoentes. No caso, n vezes o m. Lembrando que este pontinho também significa multiplicação. É uma outra forma de nós identificarmos uma multiplicação. Então, repetindo, o que eu irei fazer aqui? Eu irei multiplicar os seus expoentes, conservar a base e multiplicar os expoentes. Temos alguns exemplos aqui. Eu vou trazer este primeiro para cá. Perceba que eu tenho 2 elevado ao quadrado, que está elevado ao cubo, a terceira potência. Como que eu vou fazer isso? Conservo a base e multiplico seus expoentes. No caso, 2 vezes o 3. Conservo a base. 2 vezes 3, 6. Perfeito? Outro exemplo, este segundo exemplo aqui. 5 ao cubo, que está elevado ao quadrado. Ou seja, este quadrado, este 2 aqui, está elevando toda a expressão interna. Como que eu faço? Conservo a base e multiplico seus expoentes. 3 vezes 2. Conservo a base e realizo 2 vezes 3. 3 vezes 2, 6. Perfeito? E temos aqui um último exemplo, onde ele é muito interessante de se realizar. Olha só. Aqui eu tenho 10 elevado ao quadrado. E este 10 elevado ao quadrado está sendo elevado à quarta potência. E este 10 ao quadrado elevado à quarta potência está sendo elevado à oitava potência.
E agora, o que nós fazemos? A mesma coisa. Conservamos a base, que é 10, e multiplicamos todos esses expoentes. Quem são esses expoentes? 2 vezes o 4 vezes o 8. Faço o quê? Conservo a base e multiplico os seus expoentes. 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 8 é 64. Então, o meu resultado é 10 elevado a 64. Perfeito? Agora vamos ver alguns casos especiais da potenciação que é interessante nós lembrarmos. O primeiro caso é o expoente zero. Todo número, seja ele qual for, ele que foi elevado a zero, o resultado, a potência sempre será igual a 1, seja ele qual número for. Se for 10 elevado a zero, o resultado sempre será 1. Se for 100 elevado a zero, o resultado também é 1. Como eu sei disso? Porque eu vejo que o expoente é zero. Então, o expoente sendo zero, eu já sei que o resultado será 1. Outro dado importante é que se o expoente for 1, o resultado é a própria base. Então, por exemplo, 6 elevado a 1, o resultado é a própria base, é 6. 10 elevado a 1, o resultado é a própria base, que é 10. Π elevado a 1, o resultado é π, é ele mesmo. Perfeito? E a terceira informação é a base zero. Se a base da potência for zero, o resultado sempre será zero. Não importa o valor do expoente. Então, por exemplo, 0 elevado à 10ª potência será zero. Por quê? Porque eu vejo que a base é zero. 0 elevado a x será zero. Tanto faz o expoente, se a base for zero, o resultado sempre será zero. E o último dado para nós falarmos é a base 1, que é muito semelhante à base zero. Se a base da minha potência, da minha expressão, for 1, não importa o expoente que eu tenha, o resultado sempre será 1. Por exemplo, 1 elevado à 6ª potência, o resultado é 1, porque a base é 1. Sempre que a base for 1, o resultado é 1. 1 elevado a 100, o resultado é 1. Por quê? Porque a base é 1. E eu sei que qualquer expoente, seja ele qual for, que eleve meu 1, o resultado sempre será 1. Perfeito? Então essas são as propriedades e as observações da potenciação.